Aqui. Tem alguma pergunta aí do chat? Não, né? Tá. Bom, esses são os famigerados papeizinhos que o contador entrega a você todo mês e que ficam perdidos muitas das vezes, nós tanta coisa, só tem que pagar. Mas isso é inerente à nossa legislação trabalhista, tributária, então não tem jeito, tá? E o que é um DARF e guias de recolhimento de impostos? A gente tentou aqui identificar para que vocês saibam, entendam melhor, né? O DARF é um documento de arrecadação da Receita Federal, tá? E ele é emitido para pagamento de imposto de renda jurídica, que é aquele IRPJ, imposto de renda pessoa física, que é o imposto de renda retido na fonte. Então, quando eu pago para uma pessoa que tem que reter na fonte o imposto de renda, eu tenho que pagar para repassar ao governo através desse formulário. Para a contribuição social sobre o lucro líquido, então se a empresa aferiu lucro, é cobrado essa contribuição social. O PIS e o COFINS, tá? Que são impostos federais. Então, o DARF é exclusivo para impostos federais. Aí nós também temos um outro que é para a Receita Federal, mas que é da Guia da Previdência Social, tá? Que é o chamado GPS, Guia Previdência Social. Que tá? hoje não tem mais. Oi? Não tem mais. Que não tem mais, que acabou. Que agora é tudo aqui no DAS. Que é tudo dentro DARF. do DARF, que foi unificado esse processo, Isso. tá? Mas até então tinha Tinha. essa documentação, tá? E vocês vão ver que isso tudo vai mudar. Mas é hoje, né? Para as empresas que estão no regime do lucro, no regime do Simples Nacional, elas pagam o DAS, que é documento de arrecadação do Simples Nacional. A grande maioria das empresas prestadoras de serviços na área da saúde estão no Simples Nacional. Então, esse é um documento muito comum e todo mês tem ele para ser recolhido, tá? Aí nós temos algumas arrecadações a nível de governos estadual. E essa arrecadação, ela vem pelo GARI, que é Guia de Arrecadação Estadual, tá? No caso das empresas prestadoras de serviço, em geral, não recolhem esse GARI porque ele está vinculado à venda de produtos, que é o ICMS. Se existe algum procedimento que exista venda de produto dentro da clínica, ela tem que estar cadastrada, tem que ter uma inscrição estadual e tem que recolher o ICMS também, tá? Aí tem a guia de recolhimento também de tributos estaduais, que é o GNR. É usado também quando a empresa paga ICMS para outro estado. Então, eu compro produto do estado de Minas Gerais e tenho que pagar um imposto lá. Então, eu uso essa guia para recolher. Se eu tenho que só pagar em São Paulo, eu vou para recolher o de São Paulo, que é o da está ali também, tá? Bom, aqui nós temos um fluxozinho, que é um fluxograma, tá? De uma abertura da empresa, né? De abrir uma empresa. Ele está resumido para tentar entender o passo a passo, ok? Bom, primeiro a gente define qual é o tipo da empresa. Alguém aqui, sabe, está querendo abrir uma empresa, não é isso? Então, a gente tem que definir qual é a empresa, qual é o tipo da empresa que a gente vai abrir. Ela vai ser um MEI, ela vai ser uma ME, ela vai ser uma EPP, uma limitada, uma sociedade anônima e assim por diante. Uma cooperativa, porque a cooperativa não enquadra em nenhuma dessas outras que eu coloquei. Então, a gente precisa definir. Como é que a gente define isso? Conversando, para poder entender como vai ser o funcionamento e o que pretende ser feito dessa empresa, para poder melhor enquadrar ela e ver qual a melhor forma de tributação, porque a ideia sempre vai ser essa. Quanto menor for a incidência de tributo, teoricamente melhor será a rentabilidade dessa empresa, tá? Bom, no segundo passo,
a gente consulta a viabilidade de endereço. Ah, eu quero abrir uma clínica na minha casa, eu posso? A gente tem que ver, junto aos órgãos competentes, se naquele endereço é possível abrir a clínica naquele endereço, porque depende do zoneamento de cada município. E isso está relacionado ao município e não ao Estado, mas é ao município. Tem a viabilidade aprovada? Legal, nós vamos seguir adiante. Não foi aprovada, tem que retornar lá ao primeiro passo, para poder definir, tá? Bom, aprovou, a gente vai elaborar o contrato social de abertura da empresa. Porque se for uma empresa individual, ela tem que dizer lá que é uma empresa individual. Se for uma empresa de sócios, tem que definir qual é o capital, qual é a participação de cada sócio, o que cada um vai fazer dentro dessa organização, o que vai ser feito caso um dos sócios falte. Tudo isso é definido no contrato social, tá? E esse contrato social, para esta instituição, para essa empresa, é a lei máxima. Então, ele não pode ferir a legislação, seja ela municipal, estadual ou federal, tá? E ela não pode ferir a Constituição, ela tem que estar dentro ali, mas ela passa a ser a lei máxima daquela organização. Se houver algum problema lá na frente, é o contrato social que vai reger como vai ser tratado isso. Em alguns casos, principalmente quando a gente tem empresas de sociedade anônima, também tem um instrumento chamado acordo de acionistas, que junto com o contrato social rege toda a demanda jurídica sobre ele, tá? Bom, feito o contrato social, é registrado na junta comercial. Paralelo a isso e simultâneo, é imediatamente gerado o CNPJ da empresa. Então, ao gerar o CNPJ, nasceu a empresa, é a certidão de nascimento da empresa, é o CNPJ, tá? E aí todas as obrigações e direitos já fazem parte daquele CNPJ. Ah, eu não comecei a funcionar com a empresa, não importa, você já tem obrigações, porque você tem que prestar informações à Receita Federal e ao estadual e à municipal, tá? É como se fosse a criança mesmo. Quando nasce a criança, você não tem que cuidar dela, não tem que dar alimentação, não tem que limpar, chorou, tem que correr atrás, é igualzinho. A empresa nova é dessa forma, tá? Feito o CNPJ, aí vem alguns outros registros complementares. Aí nós vamos registrar na prefeitura, porque vai ter que gerar o alvará de funcionamento. No caso das empresas de saúde em geral, precisa ter anuência da vigilância sanitária, se for, principalmente as empresas que têm procedimentos invasivos, tem que ter visita da vigilância sanitária, tem que ter visita do bombeiro para poder fazer o alvará de utilização e segurança. Então, tem todos esses processos que são feitos ali, tá? Feito tá tudo certinho na prefeitura, vai no estado para fazer a inscrição estadual. As empresas que só prestam serviço são isentas dessa inscrição, mas as empresas que comercializam alguma coisa, que compram e vendem, elas têm que ter essa inscrição estadual, mesmo aquelas que muitas das vezes é o caso das empresas de saúde, que só compram produtos para fazer uso na própria aplicação. Mas precisam, na grande maioria, ter uma inscrição estadual, porque às vezes os produtos vêm de fora. Aí tem que fazer a tributação fora, e sem a inscrição estadual não faz, tá? E tem o cadastro das licenças no INSS, dispensas especiais, que aí vem, no caso da empresa, o tal do CNES que a gente vai estar falando, tá? Porque as outras empresas seculares não têm esse CNES, mas algumas têm a necessidade de ter um registro especial na Anvisa, tem registro especial na Sabesp, de proteção do meio ambiental. Agora está falhando. Mas do ambiente, se for uma empresa que mexe com o ambiente, se você tiver, por exemplo, material para jogar fora,
você tem que ter a CETESB. Agora eu lembrei, a CETESB. Você precisa ter CETESB para poder descartar material. No caso da empresa de saúde, ela tem que contratar uma empresa especializada de infectantes. Então, tudo isso são informações que precisam estar bem legalizado para que não incorra em problemas futuros, tá? Deixa eu te perguntar uma coisa. Recentemente, eu abri a minha empresa, né? Tem 4 meses, e tem alguns convênios médicos cobrando essa inscrição estadual, né? Eles têm cobrado bastante. Na minha cidade, a inscrição estadual, eles falam que não tem. Simples assim. Não temos inscrição estadual, não é feito. E é em Itapecerica, que é Grande São Paulo, né? E eles falam assim, o alvará de funcionamento é válido como se fosse a inscrição estadual, e ponto. E aí eu justifiquei isso para o convênio. Eu falei, olha, aqui a gente não tem a inscrição estadual. Isso é comum? Não. Deixa eu explicar uma coisa. Muito provavelmente, no cadastro que você fez, junto ao convênio, tá? Você não informou que você é isenta da inscrição estadual. Aí eles ficam cobrando. E você comercializa produto na sua empresa? Não. Então, tem que informar a ele o seguinte, eu sou isento, ponto. Tá? Em geral, o convênio não pede inscrição estadual, porque ele em si não tem nada com a questão estadual, a não ser com hospitais, que o hospital usa material, compra e vende material. Sim. Ele vende para o próprio convênio. E muitas das vezes, o convênio usa o material para a aplicação. Tá? E também com as farmácias, porque o convênio tem acordos com as farmácias para a redução do custo do medicamento. Então, muitas das vezes, para fazer essa transição, há a necessidade da inscrição estadual. Tá? Mas na prestação de serviço é isento. Tá? Então você pode informar para ele, eu sou isento. Agora, ele cobra e está correto de cobrar é o Cadastro Nacional de Empresas de Saúde, que é o CNES. Isso sim. Tá? Ele precisa porque o Ministério da Saúde cobra dele. Por que você está no Cadastro Nacional de Saúde de Empresas? Por que tem esse governo? Ele precisa saber qual o principal motivo, qual a disponibilidade de leitos existente naquela região. Então, a gente viu na pandemia que viviam falando, eu tenho tantos leitos para UTI, tenho tantos leitos para pacientes de uma certa forma de ser, especialidade. Mas e de onde? Vem desse CNES, vem desse Cadastro Nacional, porque aí ele consegue medir. Tá? Com relação à questão da inscrição estadual, sim. É só você pegar pelo CNPJ. Se o CNES que tiver lá só por de serviço, é só você mandar para o convênio. Eles têm cobrado muito, isso está sendo muito frequente. Assim. Tem que olhar no seu CNPJ, no KNAI que tem, se exatamente é só serviço. Se for só serviço, você nem consegue tirar a inscrição estadual. Está escrito, é isento. Tá. É simplesmente isso, isento. Ponto. Só mais uma pergunta, prometo ser a última. Não tem problema. Falou da parte de descarte, né, de materiais perfuro-cortantes. A gente precisa comunicar isso em algum setor ou não? É só ter o documento? Porque atualmente eu tenho uma empresa que faz a retirada e o tratamento desses pérfuros, né? Eles vão lá semanalmente para fazer essa retirada. Acaba achando assim, às vezes até um investimento que é jogado fora porque a gente não tem tanta demanda. Mas a prefeitura obriga que se tenha. Então, né, desde então a gente tem. Então, às vezes eles vão lá e tiram, sei lá, 20 agulhas. Aí você fala, tudo bem. Então, tem essa parte. Fora a prefeitura, existe outro órgão que eu preciso informar ou não? Não, a prefeitura trabalha junto com a Secretaria de Saúde, tá? E eles controlam. O órgão principal desse processo
em CETESB, porque é o descarte consciente, chamado descarte consciente. Se você faz o descarte, sim, de material infectante, tem que ter uma empresa, e essa empresa, ela tem que ter a certificação. Sim, eles têm. Tá? E essa certificação, em geral, ela é renovada a cada 6 meses. Não é anual, é 6 meses. Então, ele tem que apresentar para você esse certificado, tá? E você tem que ter isso na sua mão. Porque você não precisa ter a certificação, mas a empresa que retira, essa sim precisa ter. Isso eles têm. O certificado eu sei que eles têm, mas não me entregam. Eles vão lá, retiram e pronto, é isso. Não, mas você tem que pedir. Você tem que exigir deles para eles te entregarem a certificação válida. Tá? Semestral, sempre semestral. Você vai ver, o certificado que vem, ele vem dizendo válido até tal. Aí você controla essa certificação e diz, quando tiver para vencer, olha, meu amigo, você precisa revalidar a sua certificação, porque a partir da tal data eu não vou poder descartar com você. Essa certificação é segurança para a sua empresa, tá? Para saber que ele está descartando o produto no local correto. Perfeito. Obrigada. Tá? Obrigada. Mais alguma? Então vamos adiante. Começando a escolher a empresa. Qual é o tipo de empresa? MEI. MEI serve para autônomos e pequenos negócios. Tá? Também é importante saber que não são todas as categorias profissionais que conseguem cadastrar. Algumas nisso. Mas a princípio elas são para autônomos e pequenos negócios e não pode ultrapassar 81 mil. Tá? SLU, ou Sociedade Limitada Unipessoal, tá? Ou uniprofissional, também alguns usam desse termo. É para você abrir a empresa sozinho. Eu sou dono de mim mesmo, ponto. Abri sozinho. E tem uma responsabilidade chamada responsabilidade limitada. O que é isso? Que caso haja algum problema com a sua organização, a sua responsabilidade está limitada ao capital da empresa. Tá? Então, eu deixei de pagar um fornecedor. Ele não pode ir buscar o meu bem pessoal. Pode até abrir uma ação para tentar buscar o bem pessoal, mas a princípio ela está limitada ao capital da empresa. Tá? A empresa limitada é uma sociedade. Então, eu e o Messias vamos abrir uma empresa junto. É uma sociedade limitada. Ela tem de 2 ou mais sócios na estrutura, tá? E aí vem todo aquele processo de ter um contrato social que rege a forma de funcionamento dessa empresa, qual é o capital de cada um, qual é a responsabilidade de cada um e quais são os direitos e deveres de cada sócio, tá? Então, basicamente são essas. Tem outras empresas como sociedade anônima. Aí tem sociedade anônima de capital aberto, que são essas empresas que estão na Bolsa de Valores, onde qualquer um de nós pode se tornar sócio comprando as ações na Bolsa, tá? E tem as empresas de sociedade anônima de capital fechado, onde nos reunimos, só os sócios são donos das suas próprias ações ou cotas. Tá?